sempre que é discutido essa questão, por exemplo, em palestras, em questões, pelo menos onde eu vou, nas universidades e tudo mais, tem uma pessoa que levanta o dedo e faz a pergunta clássica, e eu vou fazer esse papel agora, dessa pessoa que faz essa pergunta clássica. Né? Tá tudo bem, suponhamos que nós, então, legalizamos as drogas. E o que vocês vão fazer com os traficantes? Pô, essa pergunta... Isso me lembra aquele debate com a Polícia Civil, que um policial fez uma pergunta muito semelhante, né? O que nós vamos fazer com os policiais? Porque para essas pessoas é melhor que elas estejam vendendo drogas, na verdade. Essa pergunta, ela tem um viés racista. Quando se teve o debate acerca do fim da escravatura no Brasil, a grande pergunta que os defensores que eram contra o fim da escravatura faziam era o seguinte: o que os negros vão fazer? E por que eles faziam essa pergunta? Bom, se nós vamos ter que pagar uma mão de obra que vai trabalhar a terra, o italiano que está vindo da Europa, né, que tem muito mais conhecimento técnico da terra, eu não vou pagar o negro, eu vou pagar o italiano. E esse negro não vai ter, né, como se sobreviver. E o que eles vão fazer? Eles vão assaltar. Então o debate é muito parecido. O problema não é esse, né? Não podemos justificar que a escravidão continue porque nós não temos a segurança do que o negro vai fazer, como a gente também não pode querer que o proibicionismo permaneça com todos os seus efeitos danosos sem saber qual o destino que essas pessoas vão ter. E tem mais outra questão também: nós não podemos dizer que com o fim da proibição das drogas nós vamos acabar com o racismo, porque nem o fim da escravatura acabou com o racismo. Agora, uma coisa é certa: não podemos comparar o racismo de hoje com o racismo da escravatura. Assim como nós não vamos poder comparar o racismo e a injustiça social que vier pós-proibicionismo com esse que existe hoje, porque o que existe hoje é muito cruel. Quando você retira o mercado da legalidade e abre a legalidade, você abre postos de trabalho. Então, de maneira hipotética, a mesma pessoa que trabalhava vendendo legalmente pode passar a vender legalmente. Entendeu? Então, assim, todo o dinheiro que se investia na repressão pode ser investido em políticas sociais. Então, assim, você tem, pragmaticamente, é muito fácil, né, defender a legalização sob esse ponto de vista, porque pode ser justamente um mecanismo de inclusão social, de redução da desigualdade e de inclusão dessas pessoas. Tiago, você que é astrólogo de crimes, qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que o Zacconi salientou muito bem essa perspectiva, que a gente trabalha muito em criminologia. E astrologia. E astrologia. Sim. Olavo de Carvalho, grande, brilhante. Que o Brasil, a gente tem culturalmente e em alguns setores intelectuais mais voltados para uma perspectiva tradicionalista, a gente não trabalha aqui com política criminal, a gente trabalha com política penal. O resultado de tudo, a solução de tudo sempre é voltada para vamos criminalizar uma nova conduta, vamos tentar aumentar a pena, vamos tentar acabar com o livramento condicional, agora vamos tentar reduzir a maioridade penal, vamos criar crime de feminicídio, porque assim as pessoas imaginam que esse sentimento de insegurança delas, que é muito reproduzido nas agências midiáticas, vai ter alguma solução. O sujeito está com medo, ele não sabe nem de que ele tem medo, né? Eu tenho amigos que nunca foram assaltados na vida, mas têm medo de assalto. E o que acontece com isso? Você vai ter grupos políticos profissionais que vão fazer o uso desse medo para apresentar aquelas soluções. Não, olha só, se eu for eleito, eu vou lutar para reduzir a maioridade penal, eu vou ser o salvador da pátria. E a pessoa acaba tendo alguma... É um ato de fé. É um ato de fé. A pessoa não sabe, não entende absolutamente nada, fala de impunidade, mas esquece que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Fala de UPP, mas nunca sequer entrou numa favela na vida. Ou, né, para fugir da lógica da vivência, né, nunca leu um livro sobre o tema, nunca leu um artigo acadêmico. Então é um negócio muito complicado. Acho que o Zacconi bateu bem nesse ponto. Quando a gente pensa em segurança pública, a gente tem que desassociar a ideia de segurança a fuzil, a código penal, a código de processo penal, a alguma lei específica que estejam querendo fazer. A gente tem que começar a pensar em educação, tem que começar a pensar em saúde, tem que começar a pensar em distribuição de renda, habitação e também soluções a curto prazo. As pessoas têm que ter... Porque o que acontece? O Zacconi pode falar disso. Mas a solução está somente na liberação das drogas? Não, sem dúvida não. A solução, se você for pensar, por exemplo, em criminalização secundária, né, que o Zacconi bate muito bem nessa questão no fato da atuação policial e também naqueles eleitos midiáticos, tem cabimento você se preocupar mais com um sujeito que está vendendo droga para o outro, mais com um sujeito que cometeu um furto, que está com fome, do que você se preocupar com condutas mais gravosas, né? Acho que o próprio olhar
policial, o olhar da segurança, ele já é direcionado para condutas que são absolutamente irrelevantes às vezes. O sujeito, tudo bem, ele furtou um frango assado na padaria. Tem cabimento movimentar o sistema penal por causa disso? Só para dar um dado sobre isso, a gente tem centenas, talvez até milhares de crimes, né, de tipos penais, e a população carcerária é composta em 70% dela por 3 crimes: tráfico, roubo e furto. Ou seja, a gente tem um universo punitivo gigantesco, que tem uma força discursiva, mas efetivamente a criminalização, a atuação policial se volta para esses poucos delitos, são delitos cometidos na rua, no espaço público e com pessoas de baixa instrução, pessoas com baixa técnica, que cometem esses delitos de maneira mais rudimentar, e aí por isso a ação policial se volta sempre para isso, para esses delitos que são de mais fácil persecução. Na verdade, assim, uma coisa que foi colocada é isso, que todo esse discurso da segurança, do medo, ele é vendido como uma solução de segurança, mas na verdade ele exerce um controle social violento sobre determinadas populações. Bom, esse foi mais um primeiro Viva a Roda. Curta a nossa página no Facebook, Analfabeto Político, e inscreva-se na nossa página no YouTube.